Boa noite, irmãos e irmãs. Que a paz seja com todos. É com muita alegria também, com muita gratidão que retorno a casa, compartilhando mais alguns momentos de reflexão, de estudo, de introspecção. É um momento que a gente compartilha buscando um refúgio, enxergando essa casa mais do que as suas paredes que a limitam fisicamente, mas como um refúgio de reflexão bem oportuno, já que sexta-feira, em geral, é o término de uma semana, muitas lutas, muitas dificuldades, muitas vicissitudes, que nos levam ao esgotamento físico, ao esgotamento mental, muitas vezes nos desviando dos propósitos e das metas mais nobres. Então é sempre significativo essa pausa e esse momento de cuidarmos do nosso coração. E para a gente conversar sobre esse assunto, sobre nós mesmos mais um pouquinho, eu escolhi o tema análise do sofrimento, ressignificando conceitos e revendo posturas. É um tema que a gente está trabalhando bastante. Na verdade, é um pequeno apanhado, um pequeno resumo do livro Plenitude, da série psicológica da Joana de Ângeles, livro que nós estamos estudando num curso, sempre nos encontrando um sábado por mês. Então a gente vai fazer um apanhado geral, uma vez que esse assunto, esse tema, é de extrema importância. Buscar dentro de nós um entendimento e uma postura diante dessas dificuldades. A raiva, o apego ao desejo, que ainda insistem em frequentar o nosso pensamento e frequentar o nosso coração. Então, é mais ou menos um compromisso que eu assumi comigo mesmo. Eu vou ficar estudando esse tema até eu conseguir amenizar esse apego, esse desejo, o sentimento de perturbação, de raiva, que às vezes acompanha com a gente, nos acompanha nos pequenos momentos da vida. E nada mais oportuno do que refletir. Isso significa que vocês vão me ouvir falando bastante sobre esse tema. Até a gente conseguir a conquista, vai ter, mas com certeza nós vamos conseguir. Agora, para nós estudarmos esse tema, a gente precisa trazer tudo o que a gente tem à disposição. Dentro da doutrina espírita, que é o nosso eixo central, o nosso olhar principal, nós vamos buscar também na filosofia oriental, também na filosofia ocidental, na própria psicologia, leituras que nós vamos fazendo que contribuem e proporcionam um embasamento mais sólido para o entendimento do sofrimento. Porque se nós não entendermos a facilidade com que vamos cair nos percalços do dia a dia, a possibilidade, a probabilidade é muito alta. Então vamos ver o que a gente pode discutir sobre esse assunto hoje. Então vamos começar com uma frase do budismo que tem tudo a ver com a nossa construção da noite. Então, se o desejo que se aloja na raiz de toda a paixão humana for removido, aí então morrerá esta paixão e desaparecerá consequentemente todo o sofrimento humano. Extremamente simples, Com uma pequena frase ele praticamente já encerrou o tema para a gente. Olha só, se o desejo que se aloja na raiz da paixão humana for removido, então não tem mais motivo para sofrer. Mas como entender esse apego ao desejo? Como que ele perturba a minha mente? Porque apesar de estudá-lo constantemente, inúmeras obras à nossa disposição, inúmeros palestrantes, inúmeras conversas, mas ainda assim ele insiste em habitar o nosso ser e perturbar a nossa mente. Então, vamos analisar com calma. Colocamos o budismo, Agora vamos colocar o pai da psicologia analítica para já dar o viés da nossa conversa, Como vivenciar o sofrimento. Então, o desejo como um eixo central para a causa desse sofrimento. Mas olha o que Gustav Jung diz sobre o sofrimento. Vamos ver se a nossa forma de ser, a nossa postura está em concordância com essa análise. O sofrimento precisa ser superado, isso todos concordam. Mas o único meio de superá-lo é suportando-o. Esse é o pai da psicologia analítica. Suportando-o significa o quê? É um suportar passivo diante das dificuldades? É um entendimento profundo do significado da dor, do significado do sofrimento, buscando a mensagem pedagógica por trás das experiências, lembrando do nosso propósito existencial. Mas em geral, principalmente no Ocidente,
qual que é a principal ação ou reação diante de uma experiência muito intensa de dor e sofrimento? Buscar a fuga, o isolamento, ou na tristeza, ou na depressão, ou na distração e no entretenimento. Isso faz com que todas as oportunidades de aprendizado sejam perdidas, desperdiçadas, ignoradas, exigindo da vida mais experiências que nos convidem ao autoenfrentamento, não é? Então, com essas duas mensagens em mente, o desejo que grita no nosso íntimo e essa dificuldade para reconhecer e vivenciar o sofrimento, vamos construir algumas reflexões. Então, vamos começar com Cecília Meirelles, né? Um belo trecho de uma belíssima poesia, né? E é nisso que se resume o sofrimento. Cai a flor e deixa o perfume no vento. O que significa esse cair a flor? A impermanência das coisas, né? Tudo é transitório, tudo que é material é transitório, é impermanente, mas o aprendizado adquirido a partir da experiência, a virtude conquistada, isso é uma marca indelével, inexpugnável, carregaremos conosco pela eternidade do tempo, não é? Então é isso que ela quis dizer com cai a flor, mas deixa o perfume no vento. Ou seja, não se apega ao que é transitório, busque a essência. Então vamos refletir com calma para ver se o pensamento lógico-dedutivo nos auxilia nesse desligar e desmontar de mecanismos de defesa que ainda nos impedem de buscar a explicação essencial do nosso ser. Propósito existencial. Para o sábio, cada instante é um momento pedagógico. Essa é uma postura fundamental para aquele que busca vivenciar as experiências dessa jornada evolutiva com um propósito existencial. E o Espiritismo nos orienta no entendimento e na conquista desse propósito existencial. Então, uma reflexão constante sobre isso é condição imprescindível, sine qua non, para a gente traçar um roteiro, ter um planejamento para ter começo, meio e fim. Vocês concordam? Em geral, quando a gente se entrega às vicissitudes, ao fogo das paixões, à ilusão da raiva, à perturbação do desejo, a gente para pensar e percebe que exatamente no momento do equívoco, a gente se esqueceu do propósito existencial. Vocês concordam? Esse esquecimento momentâneo nos conduz à ilusão. Imagine se nós pudéssemos parar a cena, refletir, mesmo que num tempo fugidio, um instante, refletir qual é a postura coerente, a atitude coerente, a palavra coerente com o meu propósito existencial nesse exato momento em que eu sou chamado a testemunhar uma virtude, uma paciência, compreensão, benevolência, fraternidade. Se eu não conceituar bem, serão só nomes, serão só palavras que a gente repete por ter aprendido que são bonitas, mas são só ostentação, não conquista e transformação moral. Vocês percebem? Então tem essa reflexão o tempo todo, já pela manhã, quando você acorda. Qual é mesmo o meu propósito existencial? O que eu estou fazendo aqui nesse planeta Terra? Quem sou eu? A gente tem a frase pronta, né? Sou um espírito. Mas em geral, no dia a dia, a gente se esquece completamente dessa verdade. E a gente se identifica com o papel social que estamos exercendo naquele momento. Vocês já perceberam? Então a gente coloca o papel social e a identidade à frente da nossa essência. São papéis, egos, aquela multidão que grita na nossa mente e nos perturba e nos desorienta, nos desvia do propósito existencial. Ao longo do dia, sempre que for oportuno, no íntimo da sua consciência, não precisamos de rituais e não queremos manifestar essa questão de espiritualidade, é algo íntimo. Faça uma reflexão e veja se os passos dados naquele dia ainda combinam, condizem com o propósito existencial. Sem essa certeza, sem essa postura, a probabilidade de desvio é muito alta, não é? Então, sofrimentos. Já que nós vamos seguir como essência um pequeno resumo do nosso curso do livro Plenitude, vamos colocar as características principais
dos diferentes tipos de sofrimento que a Joana apresenta no livro Plenitude. A primeira classificação que ela faz é o sofrimento que decorre do próprio sofrimento. Sofrer incomoda, não é isso? Incomoda significa que algo está errado. E se eu tiver a postura daquele que se revolta diante do sofrimento, por não entender, por não compreendê-lo, eu não aprendo suas lições. Não é? Então olha só, o resumo para o sofrimento do sofrimento. Quando o sentido da vida não é evolução, mas prazer, a dor torna-se insuportável, inaceitável. Então aquele que se apega à ilusão da matéria, à ilusão das sensações corporais, que não passam de algo intransitório, seria a própria flor, né? Não é um perfume, é algo intransitório. Todos os sentidos, o tato, o paladar, o olfato, todos esses sentidos que a gente tanto se apega, buscando incansavelmente o prazer, não passam de ilusões, programações biológicas com um propósito também evolutivo. Nada nas leis do universo é sem propósito, vocês concordam? Mas o equívoco está no apego, aí gera a ilusão. Então aquele que busca incansavelmente o prazer, porque não suporta a si mesmo, diante de qualquer dificuldade que ele acredita que está lhe roubando o tempo de prazer, o que acontece? Ele se revolta, ele se perturba. E isso produz mais sofrimento. Mas o interessante é que a gente sabe que nós estamos nesse planeta aqui não para passear, né? Nós estamos aqui fazendo turismo, nós estamos aqui com um propósito muito mais nobre do que esse. Mas o engraçado é que mesmo os espíritas, os filósofos, os buscadores da sabedoria, detentores desse conhecimento de que estamos aqui buscando a conquista de nós mesmos, quando lhe vem a lição oportuna para conquistar o que ele precisa, ele reclama, fugindo e buscando o prazer. Então, enquanto nós não compreendermos que essa busca pelo prazer, esse apego, é uma ilusão, a probabilidade de conquistar o nosso propósito existencial ainda é muito pequena. Vocês percebem? A gente projeta buscando esse prazer, né? Outro sofrimento que a Joana apresenta, outra classificação, o sofrimento que decorre da impermanência, que está totalmente associado também com o prazer, o próprio prazer sensorial, nós dissemos, ele é impermanente. O prazer que decorre do apego à identidade também. Quando a gente fala prazer sensorial, não é só material, é o apego ao seu papel social, à sua identidade, a sensação de poder, a busca pela admiração, a vaidade, é o mais sutil dos prazeres. E a filosofia nos diz, é muito mais fácil vencer um apego material do que um apego à identidade. A vaidade é o pior dos vícios, principalmente a vaidade espiritual, que me faz crer mais espiritualizado do que o outro. Eu me perturbo infinitamente mais. E o tempo que eu perco na conquista dessa libertação é muito maior, porque é uma vaidade sutil, vocês percebem? Ela é muito abstrata. Então a gente costuma dizer, não, aqui eu não é por nada, né? Exercendo a modéstia, mas eu sou o mais justo. Ah, como é que você me prova que eu sou o mais justo? E como você prova que eu não sou o mais justo? Se eu não quero que você me prove que eu não sou o mais justo. Percebe? Você pode trazer inúmeros argumentos, dizendo, naquele momento você não foi justo. Não, eu fui justo. Por causa disso, disso, disso. As interpretações sendo abstratas, eu posso manipulá-las para me justificar, vocês percebem? E aí o apego a essa vaidade me derruba e me joga nas tenazes do sofrimento constantemente. Então, olha a frase para o sofrimento da impermanência. Antes que possa ver e ouvir, devemos nos tornar cegos e surdos a toda ilusão. Então, essa é uma frase belíssima, né? Tanto os orientais quanto no próprio cristianismo, nós temos algo muito parecido com essa descrição. Os orientais costumam nos dizer que os lábios da verdade só se abrem aos ouvidos do entendimento. E o Cristo, em muitas oportunidades, que ele nos dizia: aquele que tiver olhos de ver, que veja. Quem tem ouvido de ouvir, que ouça. E as pessoas
acham que é algo extremamente metafísico. Não é. É algo muito simples. Percebe? Enquanto eu estou apegado à ilusão, buscando prazer, eu vou ouvir aquilo que me convém. Eu vou enxergar aquilo que me interessa ver. Principalmente quando for sutil. Vocês percebem? Se for material é mais complicado. Chega alguém e fala, olha, eu tenho 1 milhão. Ah, mas eu tenho 2. Então você tem mais. É uma questão matemática. É uma questão concreta. A argumentação fica muito difícil de deturpar. Agora, e o termo da justiça? Ah, eu sou mais justo. Não, eu sou mais justo. Que argumentos vamos levar a concluir quem é mais justo? E aquele que busca ser mais justo do que o outro, está exercitando uma injustiça. Só que a pessoa não quer ver. Então, o processo para buscar a libertação desse sofrimento começa por compreender o prazer como uma ilusão e se tornar cego e surdo a essa ilusão, tendo um compromisso sincero com a verdade. Aí você vai entender que o que é impermanente deve ser usufruído com o seu propósito, mas não precisamos nos apegar a ele. Vocês percebem? E a gente se apega principalmente ao quê? Aqui, como nós dissemos aqui no sofrimento. A identidade. Vocês percebem? Aqueles que vivem experienciando as mesmas dificuldades pelo apego à sua identidade. Identidade de pai, de mãe, de profissão, de um status social, não importa. Só que quando vier a mão niveladora da morte, como Emmanuel nos diz, quem seremos nós? Espíritos imortais em evolução. E quais são os nossos tesouros? As nossas conquistas morais. Então, por isso, ter a cautela e a prudência. Já que nós estamos com uma certa idade, avançando nessa contagem, que por si só é uma ilusão também, mas é interessante para nos localizar, ter aquele momento de parar e olhar para trás e já dar uma investigada no rastro que você está deixando, que nós estamos deixando, é muito importante, não é? Nós não sabemos quando a mão niveladora da morte virá nos recolher. Vocês concordam comigo? Então, é fundamental, se for do nosso interesse, esse compromisso com o propósito existencial e essa análise. Eu não posso sucumbir às ilusões da minha própria mente que querem me convencer que eu já estou no caminho correto. Para eu saber se estou ou não no caminho correto, eu preciso investigar o rastro que eu deixei. Vocês percebem? Se o nosso rastro for de virtude, de luta pela virtude, de conquista, de trabalho espiritual, ótimo, vamos nos aperfeiçoar, vamos conquistar. Mas se o rastro ainda é de exercício de prazer e de vivência de ilusão, cautela, vamos rever a nossa rota, vamos rever o planejamento. Faz sentido? E a terceira categoria que ela coloca, que é sensacional, né? Uma divisão extremamente didática, mas é óbvio que são todos interdependentes, né? Só uma divisão didática. E é o sofrimento que decorre dos condicionamentos. Muitos condicionamentos sustentam a ilusão. E, em geral, esses condicionamentos que sustentam a ilusão visam a satisfação de prazeres. Prazeres materiais, e prazeres intelectuais, e prazeres espirituais, inclusive. O exercício da espiritualidade como manifestação de vaidade, muito mais comum do que a gente imagina. É um local muito propício para o fraco e o covarde se esconder, percebe? Através de uma falsa máscara de espiritualidade. Assim a gente perde tempo. Então, como é que a gente resume esse sofrimento dos condicionamentos? Uma frase desse fantástico filósofo oriental, Sirhan: evoluir, como que você percebe que você já está caminhando no processo evolutivo? Evoluir é depurar o gosto. Veja aquilo que lhe proporciona satisfação, aquilo que lhe proporciona bem-estar. Quais são os nossos gostos? Muitas vezes nos apegamos tanto aos nossos gostos, mas na verdade eles foram construídos por condicionamentos, imposições culturais daqueles que convivem conosco, da sociedade em si, que nos convencem a gostar do que é mais conveniente para essa etapa evolutiva do planeta. E não necessariamente eu preciso gostar do que a maioria gosta, não é? Frequência não significa verdade. Então, se muitos gostam, não necessariamente o gosto é nobre. Mas aí, o que as pessoas argumentam? Ah, mas é só um gosto, não tem problema. Todo
Calma, não tem problema dependendo do seu propósito existencial. Então, não é uma questão que você vai ser julgado por outros, você vai ser julgado por si mesmo, pela sua própria consciência, que busca encontrar nos seus atos e principalmente nas motivações por trás dos atos coerência com o propósito existencial. Tem um livro fantástico do Tibete, que é o Livro Tibetano dos Mortos, também conhecido como Bardo Todol. Ele descreve um pouquinho da visão deles, a questão da transição na morte, que é um momento muito íntimo, vocês concordam? Aqui eles acreditam que nós estaremos acompanhados pelos nossos afins. Tudo bem, é até possível, inclusive no leito de morte, enquanto estamos ainda encarnados momentaneamente, estaremos acompanhados dos nossos afins, não é? Mas como é que fica a nossa consciência? Mesmo uma multidão ao seu lado, você no leito, como que fica a sua consciência? Numa solidão profunda. É um momento de analisar a sua jornada evolutiva, não a do outro. E muitas vezes esse apego aos gostos te consumiu tempo e energia. Vocês percebem? Então, nesse livro Bardo Todol, ele comenta que o principal enfrentamento que teremos após a desencarnação é justamente reconhecer as reais motivações por trás dos nossos pensamentos e atos. Motivações que tentamos constantemente esconder, abafar, ignorar, entorpecer com prazeres. Usamos prazeres para entorpecer esse auto-enfrentamento. Então, nada mais oportuno e inteligente que fazer as reflexões já, sem aquele julgamento paralisante do certo ou errado, aquela rotulação do virtuoso e pecaminoso. Não é nesse sentido. É reconhecer, sim, eu fui visitado pela inveja, minha mente foi visitada pela inveja, pelo ciúme, pela raiva, constantemente ela é visitada por isso. Em alguns momentos eu não soube administrar, porque a minha identidade, o meu ego, o meu self, a minha real identidade, né, a minha individuação, não está plena e resolvida. Então eu não soube administrar e cometi equívocos. Então agora eu vou fortalecer a minha essência, a minha identidade real, para administrar melhor quando os meus pensamentos forem visitados por essas emoções perturbadoras. Vocês concordam? Era interessante que quando a gente ouvia o Chico Xavier dizer, em alguns momentos, algumas entrevistas, até o Divaldo, essas pessoas que a gente tem extrema admiração e com toda razão, em geral o que eles diziam? Não, eu sou muito orgulhoso. Não, eu sou muito vaidoso. E as pessoas pensavam, não, isso aí é humildade. Não é humildade. É verdade. Quem disse que o pensamento deles não era visitado pelas emoções perturbadoras de orgulho, vaidade? É uma luta constante. Não somos espíritos puros, plenamente integrados ao ser divino, que chamamos Deus. Então é natural, ainda mais reconhecendo a lei da interdependência mental, esse intercâmbio constante. Agora, o que eu faço? Como eu lido com essa emoção que visitou a minha mente? Aí é o que diferencia. O próprio Bezerra de Menezes, deu um depoimento muito parecido em um livro maravilhoso da Ivone Pereira. Então, evoluir é depurar o gosto. Analise os seus gostos e permita que ele evolua. Em uma das palestras, uma senhora que estava ouvindo até comentou: nossa, eu percebi que eu assistia um certo programa constantemente. E a última vez que eu assisti, ele me pareceu tão banal, tão ridículo, tão desnecessário, estimulando a vaidade, estimulando a vulgaridade, o primitivismo, que eu me cansei. Ótimo, se você se cansou, pare. Mas muitas vezes, mesmo não gostando, a gente se convence de que gosta, para buscar um convívio social. Isso significa carência. Carência porque a gente sente falta dessa sensação de prazer. Vocês percebem? Isso nos conduz a um aprisionamento que impede o nosso crescimento. E a vida precisa nos auxiliar nisso. Faz sentido? Vamos dar um passo além então. Mais um poema da Cecília Meirelles, incrível, para a gente poder dar um passo no entendimento. Renúncia. Ser o que renuncia altamente.
sem tristeza da tua renúncia, sem orgulho da tua renúncia. Abre a tua alma nas tuas mãos e abre as tuas mãos sobre o infinito. E não deixes ficar de ti nem esse último gesto. O que significa esse poema? Uma humilde interpretação. Desapego absoluto, total. Não tenha apego nem pelos benefícios da sua ação virtuosa. Olha só, e depois, não deixes ficar de ti nem esse último gesto. Porque o verdadeiro filósofo, o verdadeiro buscador de sabedoria, aquele que tenta ser sábio, não age por interesses, ele age por dever. Aquele que se tornou sábio não age nem por dever, ele age espontaneamente, porque a nobreza já é uma característica plena da sua personalidade. Vocês percebem a diferença? Enquanto nós estamos nos exercitando nessa conquista, que é o desapego, a gente precisa da disciplina como ferramenta, para tentar 1000 vezes, tentar quantas vezes forem necessárias, mas lembrando que nós não estamos tentando para buscar um benefício, nem mesmo o céu, ou o paraíso, ou as colônias espirituais que muitos usam como substituto de paraíso e não são. É uma interpretação equivocada. Nós estamos agindo por dever, por honra. Isso já vem até pelo próprio Immanuel Kant, filósofo fantástico. Ele coloca o imperativo categórico e o imperativo hipotético. O imperativo categórico é aquele que age por dever. O hipotético é aquele que age pensando: que benefício eu vou obter? E a gente pensa que benefício é só dinheiro, mas não é. Benefício é aquela admiração, aquela frase: nossa, como você é bom. Às vezes isso vale muito mais que uma fortuna. Vocês concordam? Mas ainda assim é indigno. Então os orientais têm uma frase muito bonita: enquanto estivermos desejando o céu, enquanto estivermos desejando o céu, significa que não merecemos. Olha o significado. Então, nem desejar os próprios benefícios da sua atitude virtuosa. Desapego total. Então, por isso que vocês percebem que eu falo do sofrimento o tempo todo, né? Porque para conseguir vai ser muito difícil. Até eu conseguir, vocês vão me ouvir falando muito ainda, né? Mas muito. Estamos todos no mesmo caminho. Então, olha a Joana de Ângeles, como ela se coloca também no livro Plenitude. Interdependente. O sofrimento e o amor são mecanismos da evolução. Quando um se afasta, o outro se apresenta. Isso, se a gente entender como propósito existencial, o quê? A evolução e não o prazer. Já começa a mudança por aí. Então, as origens do sofrimento. Vamos sistematizar e organizar essas origens do sofrimento. Tudo se encaixa na lei de causa e efeito. Lei soberana no universo que se manifesta na lei da justiça. Vocês concordam? Já argumentamos em outras oportunidades que só tem nexo, sentido, dizer que Deus é soberano na justiça, se nós mesmos formos os causadores e os artífices do nosso próprio sofrimento. Senão não tem sentido, o universo não tem ordem, é caos. Então a gente não acredita nessa premissa. Nós entendemos que todas as experiências de sofrimento têm um propósito: progresso, evolução, crescimento moral. E tem uma causa: nós mesmos. Então, a origem do sofrimento significa entender a si mesmo. Sempre nós estamos nos bastidores de todo o sofrimento que experienciamos. Isso é decorrência da lei de causa e efeito. Consequente, ou se você preferir, né, o termo oriental, lei do karma. Então, quais são os venenos da mente que produzem essa relação de provas e expiação? A gente diz que é o planeta de provas e expiação, mas é um abuso de linguagem, né? Na verdade, o planeta Terra é um planeta. Prova e expiação, quem está experienciando são as nossas consciências. Vocês concordam? Então, é um planeta chamado de provas e expiações, porque a maioria dos habitantes aqui está com uma consciência de provas, de expiações e provas. Faz sentido? Uns menos, uns mais, cada um com o seu propósito. Mas a gente pega pela maioria. Então, os venenos da mente já foram causa, atualmente são efeitos e continuam sendo causas. Então, essa causa e efeito não é um pensamento linear. Agora eu causei, agora eu vejo o efeito, agora... Não, é uma rede infinita, uma teia complexa de nós, nos quais a causa e o efeito se superpõem.
Vocês concordam? A forma como eu vivencio os efeitos é por si só uma prova e é por si só novas causas. Faz sentido? Então as experiências de sofrimento produzem mais sofrimento justamente por isso, porque elas também são causas. Então, para os orientais, que combinam perfeitamente com a doutrina espírita, quais são os venenos da mente, os grandiosos venenos da mente, que são filhos da ilusão e também criadores da ilusão, né? A ignorância, o desejo, o apego como central, né? Mas fruto de quem? Da ignorância, e sustentando a ignorância, e a raiva, que surge pela ignorância, que me impõe um desejo e um apego, que quando não posso realizar, eu me rebelo, eu me sinto frustrado, eu me sinto irritado, aborrecido, cansado. Então a gente cai nas teias da raiva, que perturbam absolutamente a mente e nos sustentam ainda mais ignorância. Vocês percebem como é um ciclo vicioso? Então a gente precisa colocar o nosso empenho, o nosso esforço, o nosso compromisso em buscar a compreensão desses 3 venenos da mente agindo dentro de nós, sustentando palavras, pensamentos e atitudes. Desligar a armadilha das justificativas e do vitimismo, não é? Que na verdade, aquele que se justifica e se vitimiza não compreendeu absolutamente nada da lei de causa e efeito. Agora, mesmo quando a gente entende intelectualmente a lei de causa e efeito, o que acontece quando a gente sente dor? A gente esquece do entendimento e vai buscar o quê? O conforto, porque a gente teme a dor. Vocês perceberam? O ser humano, ele teme violentamente a dor. Então, antes de buscar o entendimento, ele quer buscar o lenitivo da sua dor. Vocês percebem? Então, essa é uma postura que a gente tem que rever. Então isso quer dizer que eu tenho que sofrer gratuitamente, eu tenho que me recusar a experienciar e vivenciar as conquistas tecnológicas da saúde, da medicina? Absolutamente não. É óbvio que não. Temos que buscar sempre o bom senso. Estamos dizendo que a dor e o sofrimento nos trouxeram uma lição, tem um aprendizado, é pedagógico. Então é muito inteligente ouvir o que ela tem a nos dizer, não é isso? Ela vai dizer sobre nós mesmos. Então, toda essa ignorância, esse desejo, esse apego, essa raiva, nascem dessas 2 ilusões principais: a necessidade de ser vítima e a ilusão da separatividade. Quando eu acredito que eu e o outro não temos nada a ver, justifica facilmente que o desejo e o prazer são para mim e o outro não me interessa, não me importa. Cada um com as suas dificuldades e com os seus desafios. Nós agimos muito assim. Enquanto estamos vivenciando experiências que nos dão uma certa satisfação, um certo prazer, quantos irmãos e irmãs estão passando por dores acerbas, complexas? Muitas vezes a gente passa até próximo, né? Diante dessa pessoa. E nós nos tornamos tão insensíveis, tão preocupados com as nossas próprias experiências, que nem os notamos. Já perceberam? É o tamanho da insensibilidade? Porque eu acredito que eu não tenho absolutamente nada a ver com aquilo. Eu estou preocupado com a satisfação dos meus desejos, dos meus caprichos. E aí eu busco um caminho de ilusão e de ignorância. Então, os interesses pessoais por trás de todos os venenos da mente. E dentro da doutrina espírita, como é que a gente gosta de resumir esses interesses pessoais? O egoísmo, que é mais ligado à questão material, e a vaidade, mais ligada à questão da personalidade, da identidade. Mas ambos têm a mesma matriz, né? Que é colocar-se sempre em primeiro lugar. E colocar não a sua identidade real, o seu self, o seu eixo, mas colocar as suas máscaras, sendo que cada uma delas tem um capricho. E eu preciso atender a todos. Então, aquela noção de sacrifício, honra, virtude, nobreza, se tiver uma competição entre um desejo e a honra, em geral, o que a pessoa escolhe? O desejo. Então, é fácil perceber isso. A gente não se conforma com a corrupção, mas a corrupção é facílimo de entender. Eu não entendo, entende sim. É porque a pessoa coloca o desejo acima da honra. Agora,
não tem oportunidade de fazer isso, não significa que ele conquistou a virtude, vocês percebem? Então, muitas vezes a gente costuma dizer, naquele ditado popular, como é que é? A ocasião faz o ladrão. Isso aí está tudo errado, você concorda? A ocasião não faz o ladrão nada. A ocasião faz o crime, o ladrão já está feito. A ocasião da oportunidade do crime se manifestar, o ladrão já está feito. O ladrão aguarda a ocasião. A ocasião faz o ladrão, não condiz com o nosso entendimento filosófico sobre o ser humano, não é? Então, esses desejos, quando acima da honra e da nobreza, produzem um apego. Então, domar o desejo, não atiçar o desejo com ilusões, buscando banalidades, consumindo a nossa energia com algo tão pueril e impermanente. Essa deve ser a nossa luta, a nossa conquista, a espada da vontade, direcionando a vivência da nobreza. Aí sim, a gente consegue falar em transformação moral efetiva, não como manifestação de vaidade, mas como algo sincero. Eu quero ser melhor, ter em mim aquela sensação de bem-estar, de ter cumprido o dever, de ter me levantado pela manhã sem nenhuma motivação egoísta ou vaidosa. Olha uma análise legal para a gente fazer. Em geral a gente acorda bem cedo, né? Então imagina o despertador, já incomoda um pouco, né? Aquele barulhinho, despertador, frio, você vai levantar. Analise a sua mente. O que está te motivando a levantar? Porque a gente não quer levantar, mas a gente levanta. O que está me motivando? O que está nos motivando? Por trás a gente vai encontrar o quê? O egoísmo e a vaidade. Eu preciso porque eu estou buscando um benefício material. Preciso por conta do trabalho, eu preciso por conta disso, eu preciso por conta daquilo. Ou seja, eu me preocupo com o que eu vou ganhar nesse dia, seja materialmente ou mais psicologicamente, abstratamente. Vocês percebem? Então, aquela sensação de honra por ter feito algo sem esperar nada em troca é a nossa corda que nos segura a consciência. Vocês já perceberam? Todo mundo consegue buscar na memória, mesmo que um único momento em que agiu por dever. Então, sustentar aquela imagem virtuosa de agir por honra e dever precisa ser constante na nossa mente. Um padrão de imaginação nobre, né? Aí sim a gente vai buscar essa transformação moral. E o exercício, como o Espiritismo e a própria filosofia nos colocam, dois caminhos para fazer a transformação moral. Porque o universo não vai nos deixar à margem do processo evolutivo, vocês concordam? É o cumprimento da lei. Então, ou eu faço por autorreflexão, que aí é a meditação, a conquista, a análise, como o budismo coloca, o pensamento correto, o esforço correto, dedicação, planejamento para vencer os seus vícios, os seus maus hábitos, com todo o empenho, colocando isso como prioridade. Isso precisa de energia, concorda? Conquistar a si mesmo requer energia. Então, se a gente está sempre esgotado, cansado, a gente vai conseguir fazer? Não, a nossa mente precisa do repouso. Só que o repouso é benéfico. Só que depois que a gente repousa, ao invés de dedicar o tempo para essa conquista, a gente dedica o tempo para mais egoísmo e mais vaidade. Fica cansado de novo, vai para o repouso. Agora eu estou repousado, vou refletir. Não vou refletir nada, vou buscar mais egoísmo e mais vaidade. Vocês percebem? Quando que vai ser o momento de buscar sabedoria? Então eu preciso pensar nisso. Se esse for o meu objetivo, né? As regras e as leis do universo são assim. Se não for pela autorreflexão, que é um momento muito íntimo e algo que você pode administrar, a vida vai te proporcionar o quê? Experiências. Mas experiências para te punir por não ter feito a autorreflexão? Não. Experiências para compensar a sua falta de empenho e dedicação e lhe mostrar o que você precisa fazer para conquistar o seu crescimento moral, a sua transformação moral. É isso. Só que qual é o problema da experiência que vem nos convidar a uma transformação moral? Ela nos leva para o caminho do prazer? Ela nos leva para o caminho oposto ao prazer. E aí o que a gente sente? Medo, dor, revolta e busca mais egoísmo e mais vaidade urgentemente. Eu vou me distrair porque estou muito mal comigo mesmo. A tristeza saudável é aquela que produz introspecção, é aquela alegria eufórica, é uma fachada de fuga.
A gente vai conversar sobre isso em outras oportunidades. Então, o maior medo que a gente tem, adivinha qual que é? A gente já elenca muitos medos, né? Mas para pensar, o maior medo que a gente tem é evoluir por dois motivos. Primeiro, porque se a gente vai evoluir, é porque estamos caminhando para algo desconhecido para nós. É um horizonte novo de conquistas. Não sei muito bem, então eu tenho medo. E o outro medo é aquele de ter que deixar a sua mala de prazeres. Aconteceu isso numa conversa com o mestre e o jovem rico, não foi? Quando o jovem rico foi conversar com o mestre, o que ele pediu de orientação? O que eu posso fazer, mestre, para conquistar esse reino dos céus que o senhor comenta, que é uma conquista interior? Como que eu faço para segui-lo? O mestre simplesmente largue tudo que você está fazendo e me siga. Se você quer isso, é simples, não tem que pagar nada, não tem um ritual místico, misterioso, é simples. Você quer? Para de se ocupar com banalidades e ocupe o seu tempo com o que te interessa. Só que ele foi capaz? Não foi porque ele teve o quê? Medo de deixar tudo aquilo que ele conquistou. E ele acreditava que toda aquela conquista era ele mesmo. Então, quando nós nos identificamos com as conquistas materiais, com as conquistas do ego, que são ilusões, a gente consegue se desapegar delas. Porque é como se desapegar de nós mesmos. Quando você fala, não, eu não sou o corpo, não tenho apego ao corpo. Não, eu não sou essa minha conquista. Isso é temporário, impermanente, ilusório. É muito mais simples eu abrir mão disso, quando for necessário abrir mão disso para uma conquista mais elevada. Isso é o sacro ofício, o ofício santo, o sacrifício. Faz sentido para vocês? Então, esse medo de evoluir faz com que a gente se boicote. A gente fala de virtudes, estuda virtudes para compensar a nossa fraqueza moral. Só que na hora de vivenciar, a gente não vivencia. Tem uma metáfora muito bonita, que é um mito, né? Que diz que tinha uma moça, não lembro o nome dela agora, mas ela tecia um tapete lindo, magnífico durante o dia. Só que ela não queria que aquilo acabasse. Então ela tecia tudo durante o dia e durante a noite ela desmanchava tudo e durante o dia montava tudo de novo. A gente faz a mesma coisa, a gente tem medo. Fala, nossa, mas eu vou ser evoluído, eu vou me desapegar disso, mas eu gosto tanto. Mas eu demorei tanto para conquistar e eu tenho que simplesmente deixar ir. Não é meu, não é possível. Aí você começa a inventar justificativas e desfaz tudo que você tinha estudado. Percebe? Como o tapete que você desfaz para refazer tudo de novo. Não sai do lugar. Isso é para apaziguar o conflito, mas não apazigua nada, só disfarça e a gente continua no mesmo nível evolutivo. Perceberam? Então, quem não se responsabiliza, não cresce. Isso que é exigir compromisso. Trabalhar esse medo com sinceridade. Mas muitos ouvem isso e pensam o quê? Não, eu tenho certeza que eu não tenho. Não tenho, eu isso, eu aquilo. Não estamos aqui para fazer acusações, porque é uma conversa íntima. Só sugerimos o quê? Cautela. Tenha cautela, seja mais prudente, porque a nossa mente é danada para nos auto-iludir. Vocês percebem? Através de mecanismos de defesa. Então vamos ser mais sinceros nesse exercício. Tem um comentário do grande mestre Buda, para a gente poder finalizar depois no próximo slide, né? O que pode me auxiliar na convivência com os outros? Porque nos dois primeiros slides nós falamos sobre conceitos filosóficos, leis, como lei de causa e efeito, aspectos psicológicos dos venenos da mente. Mas enquanto eu estou tentando me conhecer e cuidar de mim mesmo, eu estou me relacionando com outras pessoas. E esse relacionamento é fácil? Gente, é muito difícil, porque nós ainda não conseguimos nos relacionar com nós mesmos. Então a gente precisaria de um tempo. Sabe aquele tempo que você vai para a montanha, não encontra ninguém, aquela solidão, você fala, vou pensar quem eu sou, o que eu estou fazendo. Não dá. A gente vai colocar o pé para fora daqui, vamos encontrar muitos irmãos que não compartilham dos nossos ideais, não têm os mesmos compromissos, às vezes dentro do próprio lar. Então como se dá essa relação para eu sentir um pouco menos de irritação, de raiva, de conflito? Porque isso perturba a mente, não é? E gasta a minha energia. Aí eu quero fazer a minha reflexão, mas chega alguém e me traz um problema. Não, agora eu vou meditar. Chega alguém e me traz um problema. Não, agora eu vou fazer isso. Chega alguém e me traz outro problema. Como? Olha
a sabedoria do Buda. Não leve nada para o lado pessoal. Ou seja, não tenha apego à sua identidade. Os outros não fazem nada por sua causa. É muita vaidade. Achar o outro está me provocando, é porque você é muito vaidoso. Você está levando tudo para o lado pessoal. O que os outros falam e fazem é uma projeção da própria realidade deles, dos próprios sonhos. Quando você se torna imune às opiniões e ações dos outros, não será mais vítima de sofrimentos desnecessários. Você vai cuidar só do seu próprio sofrimento. Percebe? Então, as pessoas às vezes nos ofendem, nos magoam, produzem ressentimento, só que a gente carrega tudo isso porque nosso ego é tão grande que a gente acredita que aquela pessoa fez isso para nós. Mas se não fosse, se a conversa não fosse conosco, fosse com outro, ela faria a mesma coisa. Talvez a forma fosse diferente, mas em essência a mesma coisa, porque ela está projetando os próprios conflitos, as próprias dores. Então, olha que sabedoria aprender a não levar nada para o lado pessoal. Então, Epícteto, um incrível filósofo, escravo ele era inclusive, filósofo estoico. A extinção da culpa marca o início da transformação moral. Enquanto estamos paralisados na culpa de nós mesmos, ou na vitimização, que é tentar culpar o outro, a transformação moral não tem espaço para acontecer. A minha energia é dedicada à sustentação dessa ilusão. É uma paralisia. Vocês percebem? Uma alienação. Então, olha que frase magnífica para a gente carregar. A extinção da culpa marca o início da transformação moral. E o que a gente quer é a transformação moral. Então, para a gente finalizar, alguns tópicos sobre o caminho para a cessação do sofrimento. É lógico que a gente foi bem sucinto aqui, Esse é um livro inteiro, na verdade é uma série de 16 livros tentando nos ensinar essas coisas. É um estudo longo. São só algumas reflexões para você levar para casa. Caminhos para a cessação do sofrimento. Então, o despertar da sabedoria é o esgotamento. Outra coisa interessante, quando você chega no ponto de dizer basta, chega, não gosto mais, não quero mais, cansei de me sentir mal com esse assunto, eu vou resolvê-lo. Então a transformação moral só acontece quando você atingiu o estado que o filósofo chama de esgotamento. Os filósofos dizem que o discípulo só está preparado para estudar filosofia quando ele sentiu o esgotamento da ilusão. Os grandes mestres, na escolha dos seus discípulos, a mesma coisa. Eles percebiam que os discípulos estavam prontos, não porque eles tinham muito conhecimento, porque isso eles iriam adquirir com o estudo. Eles percebiam que o discípulo estava pronto quando eles estavam esgotados da ilusão. Não, essa sociedade, esse estilo de vida, essa forma de ser, de pensar e de buscar a busca pela satisfação dos prazeres sem reflexão não basta mais. Então, esse é o esgotamento. O ser que se integra ao todo não se corrompe por nenhum desejo. Então, o segredo para não ter apego ao desejo é perceber que você não tem necessidade de nada. Você já é pleno consigo mesmo. As necessidades reais, é óbvio que elas condizem com o nosso plano evolutivo. Vocês concordam? A alimentação, o sono, os cuidados com o corpo, é óbvio. Não estamos aqui bancando os irracionais. Estamos falando das necessidades inventadas para a satisfação do nosso ego. Vocês percebem? No livro A República de Platão, ele tem um diálogo muito importante, porque esse livro ele vai tentar construir um estado ideal, Aí ele apresenta esse estado ideal para o Glauco, se não me engano, que é um amigo dele, e Glauco olha para aquele estado e fala: nossa, mas esse é um estado ridículo, é um estado absurdo, é um estado pobre. Aí Platão diz: mas como, Glauco? Tem de tudo, todas as necessidades do ser humano foram satisfeitas, mas não tem conforto, não tem luxo. Aí Platão fala: você quer luxo, tudo bem, vou colocar luxo, mas com o luxo nascerão os vícios do ser humano, porque são necessidades inventadas, que eu acredito serem fundamentais, porque eu sinto que me falta algo, mas o que está faltando sou eu mesmo para comigo, não essas
essas satisfações ilusórias, vocês percebem? Aí o desejo, ele se ameniza, ele se esgota, percebe? Satisfação consigo mesmo. Aí o ser não se corrompe. Então, como que a gente consegue caminhar em direção? Também é uma sugestão, é uma análise. Como é que a gente caminha em direção a essa conquista, que é a maior conquista? Dentro do budismo também, eu sei que eu dou muitos exemplos, né, mas os exemplos são tão bons e ajuda a gente a memorizar, né? No budismo tem um exemplo fantástico, e sempre que a coisa complica, eu uso esse exemplo como uma corda também. É um livro budista fantástico, em que um monge questiona a sua vida, porque lá no Tibete, os filhos são levados para os mosteiros muito jovens. Então, os pais que decidem se eles vão ser monges ou não, deixam as crianças no mosteiro com 3, 4 anos. Eles crescem ali. Esse cresceu, atingiu a adolescência, 20, 23 anos, e ele começou a se questionar: minha vida inteira foi isso. Eu não quis estar aqui, eu não escolhi estar aqui. Aí ele foi conversar com o seu mestre: mestre, eu acho absolutamente injusto o que aconteceu comigo. Eu estou aqui por obrigação, eu fui colocado aqui. Aí o mestre disse: não, pelo amor de Deus, absolutamente, aqui não é uma prisão, você é livre para ir, então eu quero ir. E ele saiu do mosteiro, deixou o cabelo crescer, ele fez exatamente o oposto, porque ele precisava experienciar. Então ele deixou o cabelo crescer, casou-se, conquistou uma terra, uma gleba, começou a cultivar, a vender, a comprar, foi roubado, se revoltou, ele percebeu as injustiças, começou a se tornar agressivo, violento, achando que ele precisava se defender. Aí ele passou por todas as experiências que nós vivenciamos. Aí chegou no final, depois dos seus 40, 45, 50 anos, numa noite ele começou a analisar a sua vida. Ele falou: o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo um monte de coisa por obrigação, não porque eu quero. Aí ele começou a perceber que tudo que ele tinha escolhido era uma ilusão. E resolveu voltar para o mosteiro. Então aí ele cortou o cabelo, tem toda a cena de arrependimento, um livro fantástico. Aí ele sai, volta, encontra o mosteiro, mas o seu mestre, o antigo mestre, já havia morrido. Mas na sua sabedoria, esse mestre deixou uma carta para ele. E ele recebeu a carta, leu a carta, uma carta belíssima. Mas a parte que mais nos interessa é o final. No finalzinho, o mestre, quase que antecipando ou profetizando o que aconteceu, perguntou assim para ele. É que eu não me lembro o nome dele, né? Mas agora, fulano, você com certeza poderá me responder a uma pergunta. O que vale mais a pena? Satisfazer 1000 desejos ou conseguir se livrar de pelo menos um? O que é mais valioso? Olha só que pergunta profunda. Porque enquanto eu estou satisfazendo 1000 desejos, hoje eu satisfiz 1000 desejos. Amanhã vou ter que satisfazer 1000 ou mais. Depois de amanhã, 1000 ou mais. Quando que vai acabar? Nunca. Se eu não sinto mais a necessidade de um desejo, eu me libertei. Satisfazer não liberta, aprisiona. Não sentir necessidade e desejo, liberta. Vocês perceberam? Então, desenvolver vida interior, ela nos orienta para essa conquista. É preciso momentos de solidão, mas não aquela solidão triste, de um isolamento ascético. Não, aquela solidão para evitar os condicionamentos da mente, para analisar a si mesmo, conversar consigo mesmo, cuidar do seu íntimo, fazer a sua reflexão. Só em momentos de solidão, uma solidão interna, santuário do coração, para buscar o autoconhecimento. Quanto mais você se conhece, mais você conquista o autocontrole. E aí, quando a sua mente for visitada por um sentimento de inveja, você vai falar: puxa, olha a inveja aqui. Inveja, calma, pode passar, eu não vou me apegar a você. Aí vem aquele sentimento de raiva: olha a raiva visitando de novo, danada. Passa, eu não vou me apegar a você. Você começa a administrar. Então a gente pensa que ser santo, para a nossa concepção, é não sentir o pensamento chegando. Mas ele vem, é natural no nosso estágio evolutivo. O que nós concebemos por santidade ainda é muito relativo ao nosso estágio evolutivo. Então os pensamentos vão continuar visitando. Aí a pessoa pensa: eu vou fazer reforma íntima. Não, mas eu vou desistir porque eu continuo pensando tudo errado. Não, você vai continuar pensando tudo errado. A reforma íntima, ela não vai, nesse estágio, eliminar os pensamentos perturbadores. Vai te ensinar a administrá-los, a controlá-los, entendê-los que não são seus. E você não se apega a eles.
Isso começa a produzir libertação. Agora, no momento dessa autorreflexão, que é a conquista do autoconhecimento, você tem que ter claramente definido o seu propósito existencial. Por isso que nós dissemos no começo. Acordar dizendo: eu sou um espírito imortal em processo evolutivo. Eu quero ser melhor. Nisso, naquilo. E terminar dizendo a mesma coisa. Começa dizendo, termina dizendo, porque senão a gente se perde. Somos convidados à distração constantemente, já perceberam? A sociedade manipula, sugestiona, te coloca em situações complicadas, que gastam a sua energia e te distraem e desorientam. Se você não estiver firme, você cede à pressão. E aí, nessa clareza de propósito existencial, lembre-se que os principais inimigos, entre aspas, estão em nós mesmos. E esses inimigos são o vitimismo, que sustentam a ilusão e nos afastam da vida interior, e a ilusão de separatividade. Somos um todo orgânico, uma família. Quando um cai, parte de nós cai com ele. Quando um vence, parte de nós vence com ele também. Essa ilusão é meu não é seu, para mim não. Isso é tudo ilusão da separatividade. Isso nos afasta da verdadeira vivência da fraternidade. Aí isso produz compreensão da verdadeira misericórdia e indulgência e da compaixão. Um modelo em guia ajudou muito a gente, né? Só que Jesus é um modelo supremo, mas extremamente difícil de compreender. Sabe, na minha humilde opinião, um modelo fantástico para compreender isso daqui? Francisco de Assis. Leia Francisco de Assis, conheça Francisco de Assis, aí você vai identificar uma personalidade, um espírito, um ser que vivencia a compaixão de forma belíssima, vivencia a fraternidade de forma plena e absoluta. Então, educar a mente, disciplinar a vontade até ela se tornar espontânea, agir por dever, não por benefício, e enfim, iluminar-se. Essas são as etapas, né? E aí, para a gente finalizar, a mensagem que eu gosto sempre de compartilhar, para eu poder lembrar constantemente também. O meu altar é a dor, a minha oração é o amor, a minha religião é a união com Deus, no pensamento e nos atos. Essa era a mensagem que eu gostaria de compartilhar com vocês. Muito obrigado pela atenção.